Queridos amigos, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma imersão em grandes obras da música clássica. O nosso tema de hoje é fascinante, é sobre as tocatas. A tocata é um gênero instrumental e tem uma história muito interessante. Nós vamos lembrar que nos anos de 1400 e 1500, a música vocal, a música sacra, atingiu seu maior desenvolvimento, o seu auge, com as obras maravilhosas polifônicas cantadas. Os instrumentos musicais nessa época eram precários, eram utilizados para acompanhar danças, não tinha uma importância. Mas o cravo estava surgindo no final dos anos de 1500, o cravo já era muito prestigiado e muito utilizado. Os compositores começaram a compor algumas obras, isso no finalzinho dos anos de 1500, para serem executadas pelo cravo, executadas pelos instrumentos de sopro, como os trombones e os antigos trompetes. Como eram peças para serem tocadas só por instrumentos, não tinha canto, eles mesmos deram o nome de tocata. Então, tocata quer dizer uma obra instrumental para ser tocada e não cantada. Foi um avanço muito grande nas composições e impulsionou muito o desenvolvimento tecnológico dos instrumentos. Quando chegou o início do Barroco, o período barroco começou em 1600 e foi até 1750. E é nesses 150 anos que a música instrumental vai florescer e vai se tornar no mesmo patamar da música vocal renascentista. Isso devido ao aperfeiçoamento de instrumentos como as cordas, os violinos, as violas, os cellos, contrabaixo. Isso impulsionou as composições instrumentais. Abrindo o período barroco, em 1607, o compositor italiano Claudio Monteverdi estreou o que na história da música é considerado a primeira ópera da história da música, repleta de inovações, de novidades no canto, na estrutura da ópera, na parte orquestral. Monteverdi, encantado com os instrumentos, compôs uma abertura em forma de tocata, uma tocata. A tocata que abre a abertura é feita por instrumentos de sopro, trombones, trompetes antigos e um tambor. Era hábito na época, uma tradição, todas as cerimônias que o Duque de Mantua, o Duque Gonzaga, entrava no recinto, essa composição de 3 instrumentos de sopro, 6 até, Monteverdi vai fazer com 6, e um tambor, e os músicos improvisavam uma tocata para, se diz, uma fanfarra, para anunciar a chegada do Duque, para o público se posicionar, o silêncio e a entrada triunfal do Duque de Mantua. Isso é muito bonito, esse caráter da grandiosidade. Aqui Monteverdi vai inovar, porque essas tocatas cerimoniais eram improvisadas pelos músicos da época. Pela primeira vez, Monteverdi vai compor para esses instrumentos de sopro e tambor uma tocata, abrindo a sua entrada no teatro para reger a abertura formada por mais de 30 instrumentos variados de cordas, de percussão e um conjunto
sem uma organização de ordem na composição, tudo misturado. A tocata, a fanfarra, vamos dizer, abre essa tocata com a entrada de Monteverdi para reger a primeira ópera da história da música. É muito emocionante. E nós vamos assistir, abrindo a nossa aula de hoje, podemos dizer a primeira tocata do Barroco, essa introdução que Monteverdi criou e foi reorganizada e reproduzida o mais fiel possível por uma orquestra de instrumentos de época e réplicas perfeitas e que executam obras historicamente informadas, que é o que há de mais moderno hoje em dia. Essa orquestra Concert des Nations é dirigida pelo compositor e maestro Jordi Savall, é catalão, e ele fez essa montagem, inclusive os músicos da orquestra de Monteverdi, nessa apresentação, nessa reconstrução, ele colocou o figurino da época da estreia em 1607. E ele próprio colocou a roupa que Monteverdi utilizou e recriou essa entrada triunfal de Monteverdi para reger e apresentar a primeira ópera da história da música, uma obra-prima, a ópera L'Orfeu. É o que nós vamos ver agora.